E aí, galerinha do oitavo ano, vamos para mais uma aula de geografia? Bom, a gente vai iniciar com a correção da atividade que eu passei na última aula, né? A atividade da página 257, né? Começa na página 257. E se vocês já perceberam, nós estamos finalizando já esse livro, tá? Então vamos lá, pega aí o seu livro para a gente fazer correção. A questão 1 da página 257 vai dizer o seguinte: a Antártida é um continente classificado como o mais gelado e austral de todos. Quais informações podem ser utilizadas para justificar essas afirmações? Gente, muito fácil, né, essa questão? Então, ó, justifica aí. Por que, no caso, a Antártida ele é classificado como o continente mais gelado? Muito fácil. O que é que você deve responder? A questão, o clima, não é? O clima frio, posição geográfica, não é? Que ela vai estar localizado, né, lá na região dos polos. Então, clima, posição geográfica, por estar localizado na região dos polos, que é a região mais fria. Essa deve ser a resposta da questão 1. Facinho, não é? Então, vamos lá para a questão 2. A questão 2, você vai marcar V para verdadeiro e F para falso. Então, vamos lá. A primeira alternativa diz assim: o território da Antártida pertence aos Estados Unidos da América. E aí, gente, da Antártida, esse território pertence aos Estados Unidos? Ela é o quê? Falso. Lembra, né? Que por causa do Tratado da Antártida não possui dono, né? Esse continente não possui um único país. Ela é administrada pelo Tratado da Antártida e há os países, né, que estão lá estudando, né? Fazendo lá relatórios sobre aquecimento global, por exemplo. Então, essa primeira alternativa é falsa. Segunda alternativa: a cidade de Paris sediou a reunião onde o Tratado da Antártida foi assinado. E aí, foi a cidade de Paris? Não, é falsa essa alternativa, tá? Vamos lá, oitavo ano, para a terceira alternativa. No território da Antártida é proibido qualquer manifestação militar. E aí, verdadeiro ou falso? Verdadeiro, tá? A gente sempre tá batendo nessa tecla, né? Essa questão de militarismo lá na Antártida é proibido, tá? Então vamos lá. E a última alternativa diz o seguinte: na Antártida só residem cientistas de diferentes nações. E aí, verdadeiro ou falso? Verdadeiro, né? Há vários países onde tem a base científica lá, onde levam seus cientistas, né, para estarem lá fazendo pesquisas e tudo mais. Então, essa alternativa é verdadeira, ok? Então, vamos lá para a questão 3. Você deve, na questão 3, justificar as afirmativas falsas, né? Então, você deve corrigir essas alternativas, tá? Então, no caso, ó, o território da Antártida pertence aos Estados Unidos da América? Não, tá? Então, você deve explicar por quê. Uma resposta pessoal. Vai lá e corrige, tá? A 4, vamos lá, diz o seguinte: leia a seguir o título de uma reportagem, tá? E aí ele vai dizer o seguinte: gelo da Antártida está derretendo 6 vezes mais rápido do que há 40 anos, diz estudo. E aí olha a pergunta: com base nesse título, pode-se afirmar que o impacto direto do derretimento do gelo da Antártica está relacionado com... E aí, esse derretimento do gelo está relacionado com o quê? É bem fácil. Redução da emissão do gás metano. B, aumento de números de tsunamis. C, redução da fauna de ambientes subtropicais. Ou D, aumento do nível médio das marés. E aí? Não é? Qual é o impacto que vai estar dando o derretimento da geleira lá da Antártica? Qual é esse impacto? É o impacto que está na alternativa D, aumento do nível médio das marés. Tudo bem? Então, aí essa é a questão 4. Vamos para a questão 5, né? A questão 5, ela é uma ilustração aí, onde tem um pinguim, né, em cima de um bloco, pequeno bloco de gelo. Aí ele diz o seguinte: por meio da análise da ilustração, podemos estabelecer a relação entre, vamos lá, a desertificação e a extinção da fauna da Antártida. B, a extração de minérios na Antártida e a diminuição da fauna local. C, o aquecimento global e o impacto da fauna da Antártida. Ou D, o desmatamento e o desaparecimento da fauna da Antártida. E a alternativa é
o desmatamento, as queimadas e a migração forçada dos animais à Antártida. Então, qual seria a alternativa aí que a gente pode relacionar a essa imagem? No caso, seria a alternativa C, não é? Que vem a questão do aquecimento global, que vai impactar na fauna da Antártida. Tudo bem? Porque se você observar, o pinguim ele está aí num pequeno bloco de gelo, ou seja, se você pensar, né? A gente vai analisar e pensar, poderia ser que haviam outros blocos de gelo aí e com o derretimento, com o aquecimento global, foi derretendo, até que esse ficar nesse pequeno bloco de gelo. Então, seria, no caso, o aquecimento global. E como só tem um, a gente vai pensar o quê? Que os outros, com certeza, infelizmente, não conseguiram, né, sobreviver por causa do derretimento, tá? E aí, a gente vai para a questão 6. A questão 6 diz o seguinte: preencha a tabela a seguir, que se refere ao Tratado da Antártida. O primeiro aí vai pedir para que você coloque o nome dos países que elaboraram e assinaram o Tratado da Antártida. E o seguinte vai pedir para que você coloque o nome dos países que assinaram depois, posteriormente, tá? Então aí, os países que elaboraram e assinaram o Tratado da Antártida seriam África do Sul, Argentina, Austrália, Bélgica, Chile, Estados Unidos da América, França, Japão, Noruega, Nova Zelândia, Polônia, Reino Unido e Rússia, tá? Esses são os que assinaram e elaboraram o tratado. Países que assinaram posteriormente, que assinaram depois, vamos lá, quais são? Alemanha, Belarus, Bulgária, Brasil, China, Coreia do Sul, Equador, Espanha, Finlândia, Índia, Itália, Paquistão, Peru, República Tcheca, Romênia, Suécia, Ucrânia e Uruguai. Esses são os que assinaram depois, tá? E aí a gente vai para a questão 7, tá? A questão 7 é uma resposta mais pessoal, mas vamos ler aqui, ó. Em sua opinião e com base em seus estudos, qual seria a importância da Antártida para o mundo? E aí, qual é a sua opinião em relação à importância desse continente? Escreve aí, tá? Quando a gente retornar às aulas, eu quero ver. 8 vai dizer o seguinte: observe a imagem, né? Então, a gente está observando aí nessa imagem, são alguns cientistas na Antártida. E aí, ele vai te perguntar: sobre as pesquisas realizadas no continente antártico, podemos afirmar que... Então, sobre essas pesquisas, o que a gente pode afirmar? Alternativa A: ficam disponíveis para troca entre os países. B: são sigilosas e não podem ser apresentadas ao mundo. C: ficam restritas aos países que as realizaram. Ou D: são repassadas somente para a ONU. Então vamos lá, em relação a essas pesquisas que lá são realizadas. Quando a gente viu na última aula, né, em uma das aulas, vimos que um dos pontos aí do Tratado da Antártida é que as pesquisas, elas deveriam ser compartilhadas, trocadas entre os países. Então, no caso aí, seria a alternativa A: ficam disponíveis para troca entre os países, tudo bem? Questão 9 vai pedir para que você leia um trecho aí do texto. Diz assim: o Protocolo de Madrid deu à Antártida o estado de reserva natural internacional dedicada à ciência e à paz. O Protocolo de Madrid, também conhecido como Protocolo ao Tratado para a Antártida sobre a proteção ao meio ambiente, foi assinado em 1991 e entrou em vigor em 1998. Esse protocolo permite apenas, vamos lá, 4 alternativas. Alternativa A: a exploração de recursos minerais. B: testes militares. C: desenvolvimento de atividades científicas. D: a exploração da vegetação e fauna. Bom, no caso aí a gente já sabe, não é? Ela vai permitir a questão de explorar os recursos minerais, fazer teste militar lá na Antártida. Essas duas já estão erradas. E aí fica C e D. C seria desenvolvimento de atividade científica e D seria exploração de vegetação e fauna. Qual é a correta? A C, não é? Desenvolvimento de atividades científicas lá, tá? Questão 10. O Brasil criou um programa e estabeleceu uma base na Antártida para realizar pesquisas. Qual o nome desse programa, não é? E qual o nome da nossa base? O nome do programa é Programa Antártico Brasileiro e a base, você já sabe, Estação Antártica Comandante Ferraz, tá? Vamos para a questão 11. Diz o seguinte na questão 11:
quais as principais pesquisas realizadas pelo Brasil na Antártida, né? E aí, ó, essa questão tá no livro, né? Você deve ter lido e deve ter achado. E aí, no caso ficaria o seguinte: o Brasil mantém pesquisas a respeito de temas que interferem no território brasileiro, como deslocamento de massas de ar e das correntes marítimas, migração dos animais, além do interesse em participar dos atos internacionais e obter dados técnicos e científicos, tá? Essa daí seria a resposta da questão 11. E a gente vai finalizar com o mapa mental da página 260, tá? Que aí, olha só, o título é Antártida e as questões ambientais. Vamos lá? Inicia com questões ambientais da Antártida. Aí a gente tem Tratado da Antártida, que regulamenta uso e ocupação da Antártida, proibição de operações militares, cooperação internacional, divulgação de resultados, protocolo ao Tratado Antártico sobre proteção ao meio ambiente, que regulamenta proibição de extração dos recursos, atividades ambientais, áreas especialmente gerenciadas, áreas especialmente protegidas. Brasil na Antártida, por meio da Estação Comandante Ferraz e de pesquisas, né, e das equipes de pesquisa, tá? Isso aí é a correção da nossa atividade, tá? E aí, dando uma revisão rápida, nós estudamos o que nesse capítulo, né, nesses últimos 2 capítulos sobre o Ártico e a Antártida, né? Vimos que um é considerado continente e o outro não. Também vimos que os dois são importantes, possuem um vasto material, né, recurso natural. Também, no caso aí, vai chamar a atenção dos países. No caso da Antártida, a gente viu que ela é considerada o continente da ciência, não é? Por lá, por causa do Tratado da Antártida, onde vai haver apenas pesquisas, principalmente em relação ao aquecimento global e tudo mais. A gente viu também que nós temos base científica lá, não é? Infelizmente, houve uma tragédia onde pegou fogo, né? Onde houve um incêndio, mas aí em 2020 foi reaberto. E é isso aí, no 8º ano, a gente termina aqui, não é, o conteúdo do livro com esse capítulo. Espero que vocês estejam bem e animados, porque na próxima aula a gente já começa com um livro novo, conteúdo novo, tá? E até o próximo vídeo!